Livro O Andar no Espírito, o Andar no Poder, de Dave Robertson. Capítulo 9. Profecia. Você tem desejado me conhecer. Você tem desejado intimidade com o Espírito, que só pode vir através da edificação e adoração. Ouça o que o Espírito diz, porque eu desejo ter comunhão com você. Eu desejo operar através de você no meu poder, para que outros sejam abençoados. Separe-se e vá adiante. Comece a ter comunhão comigo e eu começarei a ter comunhão com você. Mesmo que o caminho fique estreito, eu o levarei em uma comunhão santa comigo, porque é através da minha comunhão com você que a sua fome e a sua sede são saciadas. O processo de edificação. Você está começando a entender quão amplo, profundo e alto é realmente este assunto das línguas? Bem, ainda há muito mais território para ser explorado. Deixe-me levá-lo mais além, dentro do processo de edificação que ocorre à medida que você permite que o Espírito Santo ore através de você. O que significa edificar seu espírito? Em 1 Coríntios 14,4 está escrito o que acontece quando oramos em línguas por qualquer quantidade de tempo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. A palavra edificação é derivada da palavra edifício, a qual significa uma construção massiva e magnífica. Então, quando você ora em línguas, você está erguendo uma superestrutura, uma operação divina para dentro do seu espírito, a fim de acomodar a unção de Deus e qualificar você para o seu chamado divino. Na maioria das vezes, quando os ministros pregam sobre o assunto das línguas, eles enfatizam o fato de quando você ora em línguas, você carrega seu espírito da maneira que você carregaria uma bateria normal. Eles dizem a você que o seu espírito está, na verdade, recebendo uma carga espiritual. Você está recebendo uma força palpável ou uma unção, como uma eletricidade. Então, mais tarde, quando você impõe as mãos sobre alguém, esta força palpável faz BUM! E o poder de Deus vai para dentro da pessoa para curar, libertar e deixar livre. Bem, isso até que é verdade. Entretanto, antes que esta unção palpável se manifeste através de uma pessoa, ela precisa passar pelo processo de edificação que causa tal manifestação. Não são muitos cristãos que parecem saber alguma coisa sobre este processo. Frequentemente, eles pensam que recebem algum tipo de carga mágica por orar em línguas, que de imediato começará a operar através deles. Eu também pensava assim. Eu pensava que Deus me ungiria simplesmente como eu era. Pouco eu sabia que Ele não estava, de maneira alguma, pretendendo me deixar em meu estado carnal. A edificação não é assim. Eu me lembro que isso foi uma surpresa para mim quando o Senhor começou a me usar, depois que passei diversos meses orando em meu quarto de oração. No segundo culto que eu fiz, o Espírito Santo me prontificou a chamar uma mulher da plateia. Eu fiquei com medo. Isso tudo era novo para mim. Eu disse à mulher: "Minha senhora, você tem algo errado em seu corpo e Deus quer curá-la." Então, eu impus as minhas mãos sobre os dois lados do rosto dela, fechei os olhos e comecei a fazer a minha oração. Mas, no meio da minha oração, aquela senhora caiu. Na verdade, eu achei que ela havia saído. Que humilhação! Fiquei com vergonha de abrir meus olhos. Eu estava ali, em pé, em frente a uma multidão de pessoas, e a mulher a qual eu estava orando tinha ido embora. Quando eu já não tinha mais o que orar e finalmente criei coragem o suficiente para abrir meus olhos, olhei ao redor para ver onde a mulher tinha ido. E ela estava ali, deitada no chão. Eu pensei: "Ó Senhor, olhe isso! É isto que é receber uma carga por orar no Espírito Santo." Não sabia o que fazer, mas quando a mulher ficou em pé de novo, ela estava curada. Por muito tempo era assim que eu pensava estar edificado no Espírito Santo. Deus carregando meu espírito, derramando uma poderosa unção dentro de mim para usar quando ministrar aos outros. Mas
À medida que eu continuava orando em línguas, comecei a perceber que havia muito mais deste processo de edificação do que me haviam dito. O diabo não entende os mistérios. Algumas pessoas se perguntam qual o efeito que temos sobre o diabo e seus planos quando oramos em línguas para a edificação. Uma coisa que não estamos fazendo é dar ordem ao diabo. Ele nem mesmo entende o que estamos dizendo. A palavra diz que quando um homem ora uma língua desconhecida, ele não está falando a homens, ele está falando com Deus. 1 Coríntios 14:2. Se eu não entendo o que eu estou orando, por que seria da conta do diabo entender? Por que Deus permitiria que ele prevalecesse sobre mim? Se o diabo entende os mistérios e eu não, então ele levaria vantagem sobre mim. Esta é a razão pela qual eu não aceito a ideia de que o diabo pode nos entender quando oramos em línguas. Quando começamos a orar em línguas para a edificação pessoal, entramos em um recinto santo. E nosso espírito nascido de novo, recriado, assentado nos lugares celestiais com Cristo, está tendo uma comunicação divina com o próprio Deus. É uma comunicação pessoal, uma comunhão santa, e o diabo não pode entrar lá. Se eu fosse telefonar para o presidente dos Estados Unidos e ele pessoalmente atendesse ao telefone, você me acharia no chão, desmaiado de choque. O presidente é um homem muitíssimo ocupado para falar comigo. Por outro lado, meu Pai Celestial está continuamente administrando a vida de cada crente, tanto no céu como na terra. Assim, quando eu falo em línguas, eu imediatamente entro em uma comunicação divina com o próprio Deus. Ele atende ao telefone vermelho do outro lado da linha e diz: eu sei que é você, Robertson, e eu sei o que você quer. E porque o Espírito Santo, em sua sabedoria, está orando em seu lugar, eu quero que você saiba que a resposta está a caminho e não há nada que o diabo possa fazer. Esta é a razão pela qual o diabo odeia a oração em línguas, porque ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que estamos dizendo a Deus, e isto o deixa extremamente nervoso. Por que ele não entende? Bem, olhe para o templo construído sob a antiga aliança. Dentro do templo estava o pátio externo, onde as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus. O pátio interno, onde o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus em nome do povo. E, finalmente, o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. Somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para apresentar o sacrifício de sangue pelo povo israelita. Se o diabo tivesse tido sequer a audácia de tentar rasgar aquele véu e penetrar no Santo dos Santos, ele jamais teria conseguido. Estava completamente fora da sua jurisdição. Ali ele nunca teve acesso. O templo simboliza o crente. Como um crente, meu corpo é o templo de Deus, porque o Espírito Santo veio e fez dele morada dentro de mim. Minha carne é o pátio externo, minha alma é o pátio interno, mas meu espírito, renascido e recriado, é como se fosse o Santo dos Santos, e ninguém, mas ninguém, exceto meu sumo sacerdote, tem permissão de entrar lá. Então, quando eu oro em línguas, Satanás não tem ideia do que Deus está dizendo para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo cria aquela linguagem sobrenatural dentro do meu Santo dos Santos. E isto está fora de toda a jurisdição satânica. Eu conheço um homem cuja irmã sofreu um acidente de carro. Ela foi transportada para o hospital e sua vida estava por um fio. Este homem era um homem de fé. À medida que ele seguia para o hospital, o mais rápido que ele conseguia dirigir, ele confessava repetidamente: minha irmã viverá e não morrerá. Ela viverá e não morrerá. Mas toda vez que ele confessava, ela viverá e não morrerá, algo bombardeava suas emoções tão fortemente que aquilo o chacoalhava da cabeça aos pés. Então, o pensamento contestava: ela morrerá. Isto aconteceu inúmeras vezes a caminho do hospital. Isto o atormentava. De repente, pelo dom de discernimento de espíritos, Deus abriu os olhos espirituais daquele homem. O discernimento de espíritos permite que você veja
no âmbito do espírito, anjos ou demônios. Quando Deus abriu os olhos daquele homem, ele viu 2 demônios, um sentado em seu ombro esquerdo e o outro no direito. Toda vez que ele confessava, ela viverá e não morrerá, um demônio gritava em seu ouvido para o outro demônio, ela morrerá, ela morrerá. Depois, o Senhor falou àquele homem em seu espírito, confesse e comece a orar em línguas. Então, o homem confessou mais uma vez e começou a orar em línguas. Depois de um tempo, um dos demônios olhou por detrás da cabeça do homem para o outro demônio e disse, o que você acha que ele está dizendo? O outro demônio disse, não sei, mas está queimando você do jeito que está me queimando? Está, o outro demônio respondeu. Você acha que devemos ir embora? Assim eles se foram. E como você pode imaginar, a irmã do homem não morreu, mas viveu, edificando-se na sua fé santíssima. Então, o que acontece quando eu oro em línguas para edificação pessoal, a qual eu posso fazer por minha vontade própria, a qualquer hora que quiser? Porque o dom que faz menos sentido à mente natural é tão importante e tão poderoso? Vamos olhar para Judas 20 e 21 para confirmar isto. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sabemos que Deus somente se agrada e se move em resposta à nossa fé. Em Romanos 10:17, Paulo nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas nós também sabemos que podemos ouvir e ouvir e ouvir a palavra e ainda não vermos qualquer mudança em nossa vida. Nós ainda precisamos que a palavra seja plantada em nosso espírito, para então achar algum modo de liberar a fé que a palavra produziu. Milhares de pessoas no mundo estão transbordando da palavra de Deus. Ainda assim, na maior parte, a igreja não experimenta os resultados milagrosos encontrados no livro de Atos. Então, deve estar faltando algum ingrediente que a maioria dos crentes desconhece. A verdade é que qualquer ministro, não importa qual seja a sua unção ou quão cheio da palavra seja, apenas diz a você o que aprendeu através de sua experiência, à medida que o Espírito Santo o ensina em suas horas pessoais de meditação na palavra. Mas aquele ensinamento não o beneficiará se você não achar alguma forma de misturar a fé a ele. Você deve pessoalmente ter aquela palavra dentro do seu espírito e então deixar que o Espírito Santo o ensine. Esta é a razão pela qual Judas diz que somos edificados em nossa fé santíssima, por orarmos sempre no Espírito Santo. Isso somente é assim à medida que apresentamos espontaneamente e livremente nossos corpos como um sacrifício vivo e passamos tempo na perseverança da oração, onde o Espírito Santo começa a nos revelar os mistérios de Cristo. Somente assim ele pode liberar a fé necessária em nosso coração para que o poder de Deus opere em nossa vida. Faminto pelo poder de Deus. Desde que nasci de novo, fiquei muito faminto por conhecer Deus em seu poder. Primeiramente, pensei que havia algo errado comigo, porque encontrei tantos grupos de crentes que simplesmente não pareciam estar famintos. Eles pareciam nem se importar em viver uma vida sem poder. Eu indaguei, Senhor, por que há tantas pessoas que não estão famintas pelo seu poder como eu estou? É o chamado que você tem para a minha vida, com a operação de milagres que me torna diferente? Eu estava tão faminto pelo poder de Deus, quando nasci de novo, que tentaria qualquer coisa que eu soubesse para me ajudar a andar em mais poder. Se aquilo prometesse satisfazer a fome dentro de mim, eu faria. Uma pessoa me disse, não é de se admirar que você não esteja andando no poder de Deus. Eu perguntei, por que não? Por causa das joias que você está usando. Você quer dizer que, se eu tirar as joias, eu andarei no poder de Deus? É isso aí. Então eu tirei as minhas joias. E o que aconteceu? Bem, antes de tirar minhas joias, eu era uma pessoa sem poder que usava joias. E depois que eu as tirei, tornei-me uma pessoa que não usava joias, mas também não tinha poder. Aquilo não fez a mínima diferença. Mais tarde,
Quando me mudei para Oregon e me juntei com um grupo de crentes, alguém me disse: não é de admirar que você não esteja andando no poder de Deus. Por que não? Bem, como você foi batizado? Eu fui batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, não é de admirar, a pessoa exclamou. Você foi batizado em nome de 3 deuses, sendo que há somente um. Este grupo específico acreditava que existia somente um Deus, cujo nome é Jesus. Bem, então eu disse: vou me batizar de novo. Como eu disse, naquela altura do meu andar cristão, se eu pensasse que alguma coisa significaria mais poder em minha vida, eu ia fundo. Batizar-me de novo? Fale-me, onde e irei. Nós estávamos no meio do inverno em Oregon, numa altitude de aproximadamente 1.500 metros. Estava nevando, o chão estava congelado e os 2 lagos estavam cobertos com uma grossa camada de gelo. Após fazer uma fogueira ao lado do lago, mais acima, um grupo foi batizado em uma água congelada que fluía da cachoeira, da calheira, um canal artificial construído para transportar toras pelas águas, entre os 2 lagos. O pregador e eu fomos os primeiros a entrar na água congelada. Eu era ignorante demais para saber que podia ser batizado numa banheira de água quente. Estava tão frio que minhas pernas começaram a ficar azuis. Eu senti que estava congelando para morrer, mas eu estava determinado a entrar na água e ser batizado de novo, para que assim eu tivesse mais poder em minha vida. O pregador me perguntou: você está pronto? Batendo os dentes, eu gaguejei: estou, pode me batizar. Então ele me mergulhou na água gelada, batizando-me em nome de Jesus. Bem, nos meses seguintes, eu percebi que antes que fosse imerso naquela água congelada, eu era um rapaz pentecostal sem poder, supostamente batizado em nome de 3 deuses. Então, aquele pregador empurrou-me de novo para dentro da água gelada e me batizou em nome de Jesus. E eu me tornei um rapaz pentecostal sem poder, batizado em nome de um Deus. Mais uma vez, não fez a mínima diferença. Não muito tempo depois, chegou o dia em que eu percebi que tinha descoberto uma lei espiritual, pela qual aprendi uma chave vital para liberar o poder de Deus em minha vida. Ô irmão Robertson, você pode me ensinar a andar no poder? Ah, sim, eu posso. E eu não me importo se seu nome é Mariazinha ou Joãozinho. Essa chave não é para alguns poucos eleitos. Simplesmente continue lendo esse livro e eu o ensinarei como sair de tudo o que Jesus disse que você foi liberto. Eu também o ensinarei como andar e como entrar em tudo que ele disse que você podia ter em sua vida, propositalmente, simplesmente porque você quer. A resposta está tão disponível a você quanto o ar que você respira. Batalhando pela fé. Quando o Espírito Santo começou a me revelar os tesouros escondidos no livro de Judas, percebi que eu havia descoberto uma chave importante em minha busca por conhecer Deus em seu poder. Primeiramente, fui até o versículo 3. Amados, quando emprava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fiquei tão animado quando li que devemos diligentemente batalhar por aquela fé que move montes, derrota o diabo e que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que eu estava tão animado? Bem, uma coisa eu aprendi sobre a palavra de Deus. Deus não iria dizer para que eu batalhasse pela fé sem me dar todos os detalhes de como batalhar. Eu estava no caminho certo, buscando pela minha resposta. Veja, não era suficiente saber que eu deveria batalhar pela fé. O clamor do meu coração era: pelo amor de Deus, será que alguém pode me ensinar como? Não me mostre um bife delicioso sem que eu possa comê-lo. Uma vez, quando eu estava conversando sobre essa passagem da Bíblia com outro ministro, ele me perguntou: qual é o seu conhecimento sobre o assunto da fé? Eu respondi: a palavra de Deus é minha única referência no que se trata de fé.
Sou um homem de fé, eu acredito na palavra de Deus pelo que ela diz, não sou movido pelo que vejo, ouço ou sinto. Não sou movido por doenças ou falta de dinheiro. Apenas um padrão controla a minha vida. E é o que a palavra de Deus diz sobre meu problema. Não o que o diabo ou as circunstâncias dizem, apenas o que a palavra de Deus diz. Então, tudo bem, o homem disse. Se você acredita nisso tudo, você já tem mais fé que a igreja primitiva. O quê? Eu respondi. Para eu ter mais fé do que a igreja primitiva, parece que primeiro terei de ter o mesmo tanto que eles tinham. Se me lembro corretamente, durante um dos reavivamentos de Pedro, as pessoas deitavam os doentes e mortos nas ruas, perto da reunião, porque com apenas a sombra dele, elas eram curadas. Mas corrija-me se eu estiver errado, eu continuei. Até agora, não encontrei ninguém deitando os doentes nas ruas perto da nossa reunião, esperando que a nossa sombra passasse sobre eles e os curasse. Parece que precisamos batalhar por aquele tipo de fé poderosa que uma vez foi liberada para os santos primitivos. No versículo 4, Judas nos diz o que aconteceu com a fé movedora de montes, na qual a igreja primitiva operou. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Alguns homens entraram cuidadosamente na igreja, sem que ninguém os notasse. Independente de quem eram aqueles homens, eles conseguiram roubar com sucesso a fé da igreja primitiva. Então, eu organizei um estudo sobre esses homens do livro de Judas, por nenhuma outra razão, a não ser descobrir que caminho eu não deveria seguir. Eu não queria que a minha fé sofresse o mesmo destino da fé dos crentes primitivos, ser roubada de mim por uma religião morta. Judas comparou esses homens ímpios com ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. Versículo 13. Sobre o que ele estava falando? Uma onda se levanta do oceano e por um momento apresenta uma demonstração de glória, mas da mesma maneira que aparece rapidamente, também desaparece rapidamente no mar. Ele também comparou esses homens com estrelas errantes. Eu e você conhecemos esse fenômeno como estrelas cadentes. Repentinamente, uma estrela cadente pisca no céu noturno com um brilho espetacular de glória e então logo desaparece na escuridão da qual veio. De semelhante modo, aquelas estrelas errantes ou cadentes, depois de aparecerem claras como a luz da verdade por um tempo curto, somem de volta à negritude das trevas, que foi guardada para elas eternamente. Esses homens também são chamados de nuvens sem água. Versículo 12. Por toda a Bíblia, a água é usada para se referir ao Espírito Santo. Por exemplo, já vimos que Jesus comparou o Espírito Santo aos rios de água viva fluindo do nosso interior. João 7,38. Portanto, essas nuvens sem águas eram homens que roubaram o poder de Deus da igreja primitiva. Eles entraram desapercebidos, usando doutrinas de homens para roubar a fé dos crentes, até que não houvesse mais fé, até que a igreja fosse imersa na era da escuridão, tendo perdido toda a fé por centenas de anos. Não é de se maravilhar que Judas comparasse esses homens a nuvens sem águas. Em período de seca, uma nuvem sem água pode cruzar o horizonte com uma imagem promissora, pode dar uma ótima impressão enquanto passa, mas quando for necessária a produção de chuva, aquela nuvem será inútil, pois não tem água. Portanto, o primeiro critério para se andar no poder de Deus é que eu preciso ser uma nuvem com água. Em outras palavras, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Mas é claro que apenas ser cheio dele não é o suficiente. Eu costumava achar que o batismo no Espírito Santo era tudo o que eu precisava para ver automaticamente o poder de Deus ser liberado em minha vida. Isso está errado. Conheço pessoas que já são batizadas no Espírito há 40 anos. Mas se você medisse o poder do Espírito Santo pelo fruto de suas vidas, você chegaria à conclusão que o Espírito Santo não tem poder nenhum. Finalmente, cheguei à conclusão que mesmo que eu fosse uma nuvem com água, mesmo eu sendo cheio do Espírito Santo,
Ainda assim, haveria algo que eu teria que fazer para andar no poder de Deus. Apenas ter o Espírito Santo não seria suficiente. Deveria existir uma maneira de liberá-lo no meu interior. Deveria existir uma maneira para tirar do meu espírito todo o poder do Espírito Santo e colocá-lo nos problemas que precisavam ser vencidos. Algumas vezes, enquanto eu estava em um encontro, ouvindo o ministro pregar o Evangelho, eu queria levantar a minha mão e dizer: com licença, senhor evangelista, mas o Espírito Santo de que você está falando, aquele que moveu na face das profundezas, é o mesmo que agora habita em mim? Sim, filho, ele diria. Bem, então, senhor pregador, você poderia me dizer como tirar todo esse poder do meu espírito e liberá-lo sobre o meu problema? Porque até agora qualquer resfriado tem acabado comigo. Eu sabia que com certeza havia uma maneira para liberar o poder do meu interior. E mais tarde eu descobri que realmente é intencional e libera poder na medida que você quiser em sua vida, superando um andar carnal guiado pelos sentidos. Judas tinha mais a dizer no versículo 19 sobre aquelas nuvens sem águas que entraram desapercebidas na igreja. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Esses homens ímpios eram sensuais ou guiados pelo sentido. Isso significa que eles eram mais dominados pelos apetites carnais do que pela palavra de Deus. Por isso que ele diz, não tem o Espírito. Estes homens não tinham o Espírito Santo em operação em suas vidas, portanto, eles estavam separados da verdade pelo diabo, pela carnalidade e seus desejos. Então, é evidente que ser cheio com o Espírito Santo tem algo a ver em não ser dominado pela carne. Certamente tem algo a ver em parar a doença ou ela me parar. Deve haver um jeito de liberar o Espírito Santo em minha vida para que a pobreza não paralise meu progresso e eu possa impedir a falta de dinheiro. Eu não sou uma nuvem sem água, eu fui batizado no Espírito Santo, sou um crente que ora em línguas, derrota o diabo, move montes e estou cheio de fé. Não preciso ser como aqueles que promovem divisões. Por que não? Este próximo versículo segue o mesmo pensamento do versículo 19 e me diz por quê. Vós, porém, amados, você que tem o Espírito Santo, edificando-vos na vossa fé santíssima, acima de um andar dominado pelos sentidos, através da oração no Espírito Santo. Este processo de edificação que está em Judas 20 nos liberta da condição carnal e cheia de contendas, descrita em Judas 19, e nos faz viver continuamente em Judas 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em outras palavras, orar em línguas é a ponte entre o estado de contenda e sensualidade e o amor de Deus. Quanto já não buscamos a Deus por aquele crescimento indefinido da fé de Deus depositada em nosso interior? E aqui está este versículo nos dando total garantia que podemos nos edificar. Edificar-nos em quê? Acima de um andar onde a doença nos paralisa, acima de um andar onde a pobreza reina em nossas vidas, acima de um andar onde nossos filhos estão perdidos para o mundo eternamente, acima deste âmbito dominado pelos sentidos, onde somos mais movidos pelo que vemos, ouvimos e sentimos do que pela palavra de Deus. Podemos liberar o poder do Espírito Santo em nossas vidas, à medida que nos edificamos em nossa fé santíssima. Como? Orando no Espírito Santo. Ore até que o poder venha. Em Marcos 11, 23, está escrito que eu posso dizer a um monte em minha vida: ergue-te e lança-te no mar. E se eu não duvidar em meu coração, terei o que eu disser com a minha boca. A condição aqui é que eu não duvide em meu coração. Depois do versículo 24, Jesus diz que eu terei tudo o que eu desejar quando oro, se eu crer que recebi minha resposta. Então, mais uma vez, a única estipulação é que, além da minha oração ter que ser de acordo com a vontade de Deus,
Eu não posso duvidar em meu coração. Bem, isso faz com que este fato seja muito significante. Eu encontrei algo que posso propositalmente, o quanto e quando eu quiser. Algo que carrega a garantia de Deus de me edificar na minha fé santíssima, com a parte de mim onde ele disse que não posso duvidar. Portanto, quando eu falar ao monte, a única questão entre um andar de poder para derrotar o diabo e mover montes entre montes e eu será que eu tenho coragem de orar até que o poder venha? Porque não é uma questão do poder vir ou não, ele virá. A única questão é, será que eu tenho coragem de perseverar até que ele venha? Mas, irmão Robertson, sou um homem de negócios. Então, o Espírito Santo virá em poder para os seus negócios. Sou um pregador. Então, ele virá com poder para o seu ministério. A questão não é, será que o poder virá? As palavras inspiradas por Jesus em Judas 20 não vêm de teologias e sim da verdade. E se Jesus diz, está dito, você acreditando ou não, isto não é uma democracia. Jesus não pediu pelo seu voto. O seu trabalho não é mudar a verdade de Deus, e sim encontrá-la. Jesus inspirou Judas para escrever o versículo 19 e 20. Ele está dizendo que existe uma chave que, quando usada, edificará você acima de um andar dominado pelos sentidos, onde você ainda é derrotado pelas coisas das quais já foi liberto. Ao invés disto, esta chave fará com que você ande em poder com a sua fé santíssima. Qual é a chave? Usar aquela linguagem sobrenatural chamada línguas. Por que somos edificados? Agora, sabemos através de 1 Coríntios 14:4 e de Judas 19 que somos edificados quando oramos em línguas. Mas minha pergunta a Deus é: por que somos edificados? Ou seja, se eu passar 3 ou 4 horas orando no Espírito Santo, quero saber por que isto me edifica. Saber que preciso orar em línguas não é o suficiente. Se você realmente acredita que isto o edifica e o qualifica para cumprir o chamado de Deus em sua vida, o que você mais deseja em seu coração, ninguém pode impedi-lo de ficar em seu quarto de oração. Muitos crentes sabem o que 1 Coríntios 14:4 diz, mas eles ainda passam a maioria do tempo executando programas feitos por homens e tentando descobrir o plano de Deus para suas vidas com suas cabeças. Então, obviamente, eles não acreditam que a resposta está em se edificar, orando em uma língua desconhecida. Portanto, saber que preciso orar em línguas não é o suficiente. Quero saber por que sou edificado. Por que sou edificado em minha fé santíssima quando falo um monte de sílabas no ar por 2 ou 3 horas, as quais eu não entendo com a minha mente natural? Eu disse a Deus: se você pudesse me ajudar a entender o porquê, talvez eu pudesse ajudar o seu povo a entender também. Assim, eles também poderiam entrar em um andar no Espírito e com poder. Você pode imaginar como me senti quando o Senhor abriu a Bíblia para mim e me mostrou o porquê do processo de edificação das línguas. Ele me levou novamente a 1 Coríntios 14, 2-4. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Note o que o Paulo diz no versículo 4, que aquele que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque através do simples dom da profecia, que é equivalente ao dom das línguas e interpretação, operando juntos, a mente de Cristo para aquele dia e hora é manifesta para aquela assembleia pública. Uma pessoa que profetiza fala a homens para edificação, exortação e conforto. Versículo 3. Mas toda exortação deve ser baseada em um fundamento da Bíblia, ou não há sobre o que exortar. Por exemplo, eu não posso exortar sobre Jesus parando na lua para tomar um café da manhã em seu caminho para a terra, porque isso não está na Bíblia. Portanto,
Às vezes, o Espírito Santo desvendará um mistério através da profecia, revelando a mente de Cristo a respeito de uma passagem que não foi entendida. E depois que o Espírito Santo profetiza através de alguém para edificação e exortação, um consolo divino vem ao corpo dos crentes, o que é diferente de um auge emocional. Eles são consolados de uma maneira mais forte que as emoções. A profecia os revigora no espírito e lhes dá uma sensação de que tudo ficará bem, que poderá durar por dias. Então, quando uma pessoa profetiza, edifica a igreja coletivamente. Quando ela ora em línguas, se edifica individualmente. Contudo, as razões pelas quais o corpo de crentes ou você como um indivíduo é edificado são as mesmas. Nos dois casos, a mente de Cristo é revelada. As profecias fazem com que a mente de Cristo seja manifestada coletivamente à igreja. Por outro lado, orar em línguas faz com que a mente de Cristo seja manifestada a você como um indivíduo, porque o Espírito Santo começará a levar perante o trono de Deus os mistérios que você tem orado e os comunicará de volta a você através de revelação. É por isso que você é edificado através da oração em línguas. Portanto, passar 3 horas orando no Espírito Santo seria uma das coisas mais sábias que você poderia fazer. E se você fizer isso todos os dias, cuidado, diabo. Você, meu amigo, estará se edificando em sua fé santíssima, recebendo grandes revelações da mente de Cristo. E o diabo não tem ideia do que você está falando. Ele só pode assistir isto acontecer.